Apocalipse, capítulo 10. Hoje nós vamos ver este capítulo. Antes de lermos o capítulo e analisarmos parte a parte, só recordar um pouco em que pé nós estamos em Apocalipse. Eu gosto sempre de lembrar como nós devemos interpretar Apocalipse. Nos ajuda até para sabermos o que estamos vendo. Apocalipse ele pode ser dividido em 7 partes, 7 ciclos. 7 ciclos que se repetem em suas ideias, com nuances diferentes, com aspectos diferentes, mas o conteúdo acaba sendo, no final, o mesmo. E que conteúdo é esse? Primeiro, a ideia de Cristo sempre sendo vencedor. Em todas as partes do Apocalipse, a imagem de Cristo vencedor, ela é clara. O segundo aspecto é o controle Cristo sobre as circunstâncias que acontecem no mundo. Ele sabe de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. Terceiro, ao mesmo tempo, ele tem controle da igreja. Ele preserva a sua igreja. Essa é uma garantia também que nós vemos em Apocalipse. E um quarto aspecto que nós vemos é a questão do juízo. Haverá juízo. Já há manifestações do juízo de Deus sobre a terra, Apocalipse aponta isso, mas haverá o dia do juízo. Então, o que nós podemos ver nesses ciclos é justamente a ideia, o princípio de Cristo vencedor, juntamente com a sua igreja. Paulo vai usar um termo mais belo ainda, né? A igreja como mais que vencedora em Cristo Jesus. Desse modo, então, nós olhamos para o Apocalipse não como um livro de desespero para o nosso coração, pelo contrário, é um livro que nos traz conforto, nos traz ânimo, mesmo em cenários complicados. Por exemplo, no primeiro ciclo, ele traz a respeito das 7 igrejas. Quando você olha para as 7 igrejas, boa parte delas, muito problema, muitas situações difíceis. Mas sempre termina com a ideia, ou com a esperança, da perseverança daqueles que permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Tá, até 7 igrejas a gente lê tranquilo, bonitinho, satisfeitos, mas quando aparecem os 7 selos e as 7 trombetas, aí a coisa muda. Aí a gente começa a sentir Apocalipse começa a pesar. Situações de guerra, fome, morte, sangue, caos do mundo. E nós percebemos, irmãos, e nós já discutimos isso, que não se trata somente de coisas futuras. É do ontem, do hoje e do amanhã. Então, os 7 selos já estão abertos, as 7 trombetas, ou pelo menos 6, já estão tocando, que a 7ª nós vamos ver posteriormente, mas já ecoam, a verdade de Apocalipse já está aí. E quando nós olhamos para esse cenário apocalíptico, de tensão, o Senhor Jesus ele se preocupa com a sua igreja. E aí cria-se os chamados interlúdios. Entre o 6º selo e o 7º selo, existe esse interlúdio. Entre a 6ª trombeta e a 7ª, existe esse interlúdio para mostrar o quê? Olha, está tudo caos, é bagunça, é sofrimento, mas olhe para a igreja. A igreja tem esperança. A igreja consegue enxergar o sofrimento deste mundo com a perspectiva correta. Por exemplo, a visão dos 144.000 diante do trono de Deus em louvor, mesmo em meio à confusão dos 7 selos. Agora, novamente, antes de chegarmos na 7ª trombeta, há um interlúdio aqui. E nós vimos as 6 primeiras trombetas. As trombetas, elas vão tratar de 2 aspectos, em que Deus mostra o seu juízo no mundo. Primeiro, Deus mostra no sentido material, criacional. A natureza sente o reflexo da ação de Deus, punindo o pecado. Não necessariamente Deus punindo um pecado
Por exemplo, aconteceu a tragédia na cidade de Petrópolis, porque lá algum pecado específico estava ocorrendo no meio do povo. Não necessariamente, mas a criação está em queda. A criação sofre com o juízo de Deus. E a gente viu aqui em todos os aspectos, seja na terra, seja no mar, água doce, água salgada, tudo está debaixo da ira de Deus punindo o pecado. Da primeira a quarta trombetas é apresentado isso. No capítulo 9, a quinta e a sexta trombetas tratam a respeito do aspecto espiritual do sofrimento, motivado principalmente por quem? Pelas trevas. E aqui há o relato da queda de Satanás, dada a autoridade de Satanás sobre o abismo ou sobre o inferno. E aí, do inferno, levanta-se poderes, hostes, que influenciam o homem, que influenciam a terra. Embora ainda, e mais adiante a gente vai ver mais detalhes sobre isso, esse poder dado a Satanás, ele é limitado. Deus refreia essa ação dele. Então, diante desse cenário de sofrimento, tanto físico, quanto espiritual, sofrimento da alma, e a igreja? Qual o papel da igreja nisso tudo? Como a igreja deve olhar para esse sofrimento da terra? E o capítulo 10 vai nos dar um pouco dessa direção. Esse interlúdio aqui, no capítulo 10, a gente vai poder considerá-lo como o tempo da proclamação do Evangelho. É tempo do Evangelho ser proclamado, ser recebido entre as nações. Que é o papel da igreja. O papel da igreja neste mundo, acima de tudo, é divulgar o Evangelho, é proclamar o Evangelho, é vivenciar a vida de Cristo. Além disso, irmãos, não há mais nada que nós como crentes possamos fazer enquanto não vier o juízo final. Nós não vamos conseguir evitar as tragédias ambientais, nós não vamos conseguir evitar as tragédias espirituais que nós temos em nossa nação, nós não vamos conseguir resolver isso. Embora uma parte da igreja ache que conseguirá resolver problemas sociais, problemas econômicos, não é essa a função da igreja. Embora a igreja influencie nisso, o maior papel da igreja e o único que ela pode fazer por este mundo é a pregação do Evangelho. E o texto aqui nos dá essa direção. Então, capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Então, a descrição aqui de um outro anjo, não era um dos anjos que estavam tocando as trombetas, mas João descreve esse anjo como um anjo forte. E lembremos, irmãos, que ele estava vendo um cenário glorioso, o tempo todo. Ele estava diante do trono, ele estava vendo seres angelicais, e ele faz questão de descrever esse anjo. É um anjo colossal, um anjo forte, uma figura imponente, e que estava vindo da presença de Deus, da presença de Cristo Jesus. Quando diz que ele estava com o rosto brilhando como o sol, lá no capítulo 1, versículo 16, é justamente essa descrição de Cristo. O rosto brilha como o sol, a sua face resplandece. Então, a ideia de João é que esse anjo estava refletindo justamente de onde ele estava vindo. Então, a palavra que ele ia trazer era do próprio Senhor Jesus. E o que ele vai falar aqui é sobre a soberania de Deus e sobre a fidelidade de Deus sobre o seu povo. Quando ele fala que esse anjo vem sobre as nuvens, ou vem na nuvem, é sempre a ideia da iminência da ação de Deus. Por exemplo, quando Jesus fala que ele viria sobre a nuvem, dá essa ideia da ação de Deus. Uma história que a gente conhece bem do Antigo Testamento. O profeta olha, muito tempo sem chuva, mas ele vê uma nuvem. Uma pequena nuvem, descrita como o tamanho da mão de um homem. E Deus iria agir.
Então essa presença da nuvem, ou chegar algo com a nuvem, é justamente a manifestação de Deus se aproximando. E aí, ele descreve ainda mais, esse anjo, ele é envolto também com um arco-íris em cima da sua cabeça. Nós já falamos sobre isso em Apocalipse também. O arco-íris é simbólico. Ele representa a fidelidade de Deus. Por quê? Quando Deus estipulou o arco-íris sobre a terra, fundamentou o arco-íris sobre a terra, depois do dilúvio, o arco-íris simbolizou a aliança de Deus com Noé e, consequentemente, com toda a humanidade. E qual é essa aliança? Que não iria destruir a terra mais com chuva ou com águas, que ele iria preservar a terra. Então, o arco-íris se tornou símbolo da fidelidade de Deus. E aqui, então, esse anjo apresenta a fidelidade de Deus com o seu povo. E outra coisa que descreve aqui é que as pernas dele eram como colunas de fogo. Isso tinha um valor para o povo de Deus. Porque na mente deles, lembravam-se da história do Êxodo. Quando o povo saiu do Egito e caminhava no deserto, de dia, sol, e o Senhor vinha com uma nuvem, cobrindo o povo. De noite no deserto, é o extremo, né? É muito frio. Como é que o Senhor aparecia? Uma coluna de fogo, para aquecer o povo, para dar visão para o povo no meio da escuridão do deserto. Então, esse anjo, ele simboliza Deus no seu relacionamento com o seu povo, de soberania, de cuidado, de fidelidade. João vai descrevendo mais ainda. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as próprias vozes. Então aquela figura imponente, poderosa, estava com um livrinho nas mãos. Não é o mesmo livro que aparece no capítulo 4, capítulo 5. Aquele livro, todo selado, estava na mão daquele que se assenta no trono e foi para as mãos do Cordeiro. O único que poderia pegar o livro e abrir aquele livro. Esse aqui é um outro livro, um livrinho, como João descreve aqui. E qual é o conteúdo desse livrinho? O que ele representa? É muito interessante, irmãos, a linguagem de João. Ele usa no diminutivo, livrinho, porque parece que é algo insignificante, algo que você olha e não dá tanto valor, mas o conteúdo que vai ser apresentado neste livrinho é o conteúdo mais importante da história. São os ensinamentos fundamentais para qualquer ser humano. É a mensagem do Evangelho, é o testemunho de Jesus. E o fato dele colocar um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, dá a ideia de que o que será dito, ou o conteúdo desse livro, é soberano. Está em todos os lugares, prevalece em todos os lugares. E é um conteúdo poderoso, porque quando esse anjo, ele grita com voz forte, é como um leão. A ideia aqui é de ecoar, ele usa até os trovões soando, ecoa. O que está lá não permanece ali, propaga. Lembre-se que Jesus deu essa ideia aos seus discípulos: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a propagação. Na física, a gente tem um conceito das ondas. Uma onda vai empurrando a outra. Esse é o princípio aqui. Há algo poderoso que vai ecoar, não vai ficar restrito ao que João está vendo. E aí ele diz o seguinte no versículo 4: logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram.
não escreva nada. E aqui é uma das partes misteriosas de Apocalipse. O que João ouviu ali? A gente não sabe. Não sabe. Ficou com João e Deus não quis compartilhar com aqueles que iriam ler o livro de Apocalipse. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda somos limitados para compreender as coisas de Deus. O pecado nos limita. Não temos capacidade de entender completamente Deus. Quer ver um exemplo? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E aqui está, algo que é encoberto, que Deus não quis revelar, e que ficou ali com João. Ele continua no versículo 5. Então, um anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Primeiro então aqui a ideia daquele anjo levanta a sua mão direita como indicativo de apelo a Deus, ao Deus Supremo, ao Senhor da criação. É como se fosse também algo solene, o que estava para ser anunciado. E aí ele jura por aquele que vive por todo sempre, pelo Deus Criador, testifica que as palavras expressas ali são absolutamente infalíveis e confiáveis. O conteúdo do livro não é uma invenção humana. O conteúdo do livro não é a invenção daquele anjo. O conteúdo do livro é de Deus. Procede do Senhor. Aquele que criou o céu, a terra e tudo que existe. O mundo inteiro e toda a sua plenitude estão ali diante desse juramento que ele pronuncia. E aí, ele diz assim: já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou a seus servos e profetas. O conteúdo do livro, ele vai ter sentido, e ele vai ser proclamado até o sétimo anjo. E a gente vai ver o sétimo anjo no capítulo 11 depois. E assim como o sexto selo, ele dá a ideia do juízo, do final. Aqui, a sétima trombeta também vai dar a ideia do dia do juízo. Então, o evangelho, meus irmãos, ele é para ser proclamado até a volta de Cristo Jesus. Nós precisamos dar testemunho do evangelho até Cristo voltar. Porque quando ele voltar, o fim terá chegado e tudo se tornará visível. O que as pessoas não entendem hoje, o que as pessoas não aceitam no evangelho hoje, se tornará visível. O mistério de Deus, o plano de Deus se tornará real, palpável. O reino de Deus será assim então plenamente estabelecido. Esse conteúdo será proclamado dessa maneira. Só uma ideia aqui no final, como ele já anunciou seus servos e profetas. A mensagem desse último dia, irmãos, não é nova. Não é só João que está falando disso. Desde o Antigo Testamento, há uma expressão: o dia do Senhor. Isso é proclamado há muito tempo. Ninguém poderá chegar e dizer: nunca ouvi falar sobre isso. É uma novidade. Não é. João não está contando nada de novo. E aí o versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e pega o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Quem é essa voz que ele ouviu do céu? De novo. Se a gente recordar,
é o próprio Jesus. No começo do Apocalipse, da sua visão, essa voz que ele ouve, que vai orientar o tempo todo, é o próprio Cristo. E ele diz para João, vai e pega o livro. Está vendo que é diferente agora? O livro selado, só Cristo poderia pegar. Esse livrinho não. O próprio João poderia ir lá e pegar daquele anjo esse livrinho. Mas olha o que ele fala sobre esse livrinho para João. Versículo 9. Então, fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, pegue o livrinho e devore-o. Coma esse livro. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. É a primeira vez que isso aparece nas escrituras, de um profeta de Deus sendo orientado a comer um livro. Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim: ainda me disse, filho do homem, coma o que está adiante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Ele me disse, filho do homem, coma e enche seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi. E ele descreve, e na minha boca era doce como o mel. Está vendo porque nós lemos Salmo 19? Não é essa descrição que Davi faz da palavra de Deus? Que ela é doce como o mel. João tem essa sensação também, essa percepção, que essa palavra, esse conteúdo era doce na sua boca. Só que diferente de Davi e de Ezequiel, a João é dada uma outra questão. João, mas no estômago é amargo. Essa palavra não é doce o tempo todo. Ela incomoda. O Evangelho, ele traz vida e alegria aos crentes, mas leva os incrédulos a agirem ou reagirem com indiferença, antipatia e inimizade. Não suportam essa palavra. Na nossa sociedade fala assim, Jesus te ama, Deus é amor. Alguém vai negar isso? Claro que não. Isso eu quero. Essa mensagem é bonita. Isso está na Bíblia, não está? É bonita essa mensagem. Eu gosto dessa mensagem. Agora, não matarás. Não, pastor, claro que a gente entende isso. O mundo também sabe que não pode matar. Ninguém gosta de matar. Mas os irmãos viram a Colômbia aprovar o aborto. A prática do aborto. E com longas semanas de gestação. Vá falar para essas pessoas que a Bíblia, a palavra de Deus, não tolera isso. Não aprova isso. Opa, aí não. Aí meu corpo, minhas regras. Tinha um cartaz lá que eu vi. Deus cuida do corpo de vocês, eu cuido do meu corpo. Na verdade não era o corpo, era o útero. Deus cuida do útero de vocês, eu cuido do meu útero. É isso. As pessoas reagem assim, quando a palavra não convém. Aí elas rejeitam, não gosto disso. E uma coisa amarga, eu não gosto muito desse processo para curar, mas quem tem dor de estômago, qual é o melhor método para você sarar a dor no estômago? Vomita. Descarta. É isso que o mundo faz, meus irmãos, com o Evangelho. Quando ele confronta, quando ele vai falar que Deus é juiz também, que haverá juízo contra o pecado, opa, aí não. Aí eu não quero saber disso. Essa ideia que João está tendo aqui, ele estava vivenciando isso, ele estava preso, exilado por causa do Evangelho, porque as pessoas não aceitavam a mensagem do Evangelho. E essa é a sociedade que a gente vive, é o mundo que a gente vive, e a gente tem que olhar para o mundo assim, com essa percepção. Nós temos que pregar o Evangelho, temos. No primeiro momento, muitos vão concordar, aceitar, bênção. Mas no segundo momento, quantos vão viver esse Evangelho? Quantos vão entender que ele é doce o tempo todo? Mas é só pessoas como Davi, Ezequiel,
como nós podemos entender que o Evangelho é doce, mesmo que saibamos do juízo. Todavia, nós já temos consolo para o juízo, que é Cristo Jesus. Aí nós entendemos o amor dele, de fato. Aí nós entendemos por que Deus é amor, porque ele também é justiça. Não tem como entender Deus sendo amor, se não entender que ele é justiça também. E isso é amargo para aqueles que não querem entender. No versículo 10. Então, peguei o livrinho da mão do anjo e devorei. De fato aconteceu como foi descrito. Na minha boca era doce como mel. Quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Ele experimentou, meus irmãos, a doçura da proclamação do Evangelho. João experimentou isso. Tanto que ele escreveu um Evangelho, escreveu 3 cartas, e agora está escrevendo Apocalipse. E fora o seu ministério, que não é registrado nas Escrituras. Mas também, ele recebeu a oposição, como nós falamos aqui, uma oposição entre o povo, e ele teve que suportar isso no seu íntimo. Não é fácil, meu irmão, ser cristão nesse mundo. Em momento algum, isso é prometido nas Escrituras. Em momento algum. Pelo contrário, o tempo todo Cristo nos alertou. Olha, se vocês querem ser fiéis, se preparem, porque vocês serão perseguidos. Se vocês querem viver piedosamente nessa terra, se preparem, porque virão atrás de vocês, rejeitarão vocês. Vocês serão contra a cultura. Vocês serão diferentes. Vocês receberão hostilidade. Olha o que nos diz também no Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Mais uma vez essa afirmação. Nós temos que ter esse entendimento, que a palavra é doce. Mas nunca esqueçamos que ela será amarga também. E quando nós proclamarmos, quando nós devorarmos esta palavra. E à medida que quanto mais você conhece a palavra, mais você vai viver conforme a palavra, mais perseguições você vai ter. Mais entendimento do caminho errado que o mundo traça. Então nós temos essa percepção aqui, nesse tempo que vamos proclamar o Evangelho. E o versículo 11 termina. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João, ainda é necessário profetizar contra o pecado neste mundo. É necessário falar sobre os governantes corruptos. É necessário falar sobre as nações impiedosas. É necessário falar contra as nações hostis ao Evangelho. É necessário pregar o Evangelho. No contexto, meus irmãos, das trombetas aqui que nós estamos vendo, isso é muito importante. Em vez de olharmos para o caos do mundo e falar bem feito, não é isso que nós temos que fazer. É falar do Deus, do juízo, do Deus da graça, do Deus da misericórdia, o Deus que traz salvação. É falar do Evangelho apontando, olha, as coisas acontecem porque é pecaminoso, nós vivemos em pecado. É preciso se corrigir. Não tem como levar uma vida de Evangelho manso. Tem um livro muito interessante, Religião, Vida Mansa. Não tem como viver dessa maneira. Uma vida mansa diante do Senhor, no sentido de ficar mantendo o pecado em nossa vida. Então, o que diz João? Fale sobre a graça, mas fale sobre o juízo. Porque as pessoas só vão entender a graça se elas entenderem o juízo. E elas só entenderão o juízo se compreenderem a graça. É isso que a igreja faz nessa terra, meus irmãos. No ecoar das trombetas. A partir daí, nós não olhamos só para as tragédias por si mesmas. Entendemos que elas acontecem, trazem sofrimento, nós vamos sofrer juntos, mas esse não é o fim. Esse não é o fim.
O nosso fim é proclamar o Evangelho. Vou fazer algumas aplicações para nós aqui, refletindo nesse texto. Primeiro que a centralidade da pregação deve estar na vida da igreja, meus irmãos. O mais central na vida da igreja é a proclamação do Evangelho. Atividade social é importante? Claro. Doar cestas de alimentos, doar medicamentos, suprir necessitados. É tarefa da igreja também. Mas a igreja é isso? É o principal da igreja? Eventos na igreja são válidos? São. Comunhão na igreja é válida? Mas isso é igreja? Não, não é a essência. A essência da igreja é a proclamação da palavra. É a pregação do Evangelho. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Um culto onde o Evangelho não é pregado, não foi um culto a Deus. Uma exposição bíblica que não aponta para o Evangelho, ela não foi uma exposição bíblica. Porque nós não podemos perder a oportunidade, meus irmãos, o tempo todo expressar a verdade da cruz de Cristo Jesus, da ressurreição, que Ele é a única salvação e de que hoje Ele está assentado ao lado do Pai, intercedendo por nós, de onde Ele virá para julgar vivos e mortos. Então a palavra é essencial. Isso que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra. Nos reunimos aqui para quê? Para estudar a palavra. Uma segunda aplicação é a ideia de pregar toda a Escritura. Há um lema da Reforma Protestante que a gente sabe de cor. Sola Escritura. Somente a Escritura. É a nossa regra de fé e prática. Mas há um outro também, derivado disso, que é tota Escritura. Ou somente toda a Escritura. Toda a Escritura tem que ser pregada, meus irmãos. É o conteúdo inteiro. João não deveria pegar aquele livrinho e só partes para anunciar. Só a parte boa. Só o mel. Só o melzinho na boca do povo. Não, é tudo. Então, isso é importante. Nós não devemos nos achegar a mensagens que só nos agradam. Só que é a mensagem boa. Ah não, hoje eu vou pregar o Antigo Testamento, não gosto quando prega o Antigo Testamento. Ah não, hoje é sermão doutrinário, pesado, não gosto. Ah não, vai falar de pecado, vai pecar no meu pecado. Não, não quero. Não é assim. É toda a Escritura. E por fim, a rejeição à palavra é um fato, meus irmãos. Sempre foi e sempre será. As pessoas irão rejeitar a palavra. A nossa tarefa não é que elas aceitem. A nossa tarefa é de proclamar. É de falar. É de anunciar. Quem traz convencimento, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Mas temos que falar. Nosso trabalho de evangelização é 100%. Não tem falha. Porque todo aquele que deve ouvir, e ouvir através de nós, que foi eleito de Deus, e naquele momento Deus já trabalhar no coração, 100%. A gente não fracassa no evangelismo. Não fracassa. Ah, pastor, mas às vezes fracassamos em métodos. Poderia ter um método melhor. Tudo bem, pode até discutir essas coisas. Mas aí o problema é que está focando no método e não no conteúdo. Talvez nós temos fracassado, como igreja de modo geral, no conteúdo, no que estamos pregando, no que estamos anunciando. E lembremos que a aceitação do Evangelho não é como eu quero isso para mim e vamos encher a igreja e só dar palavra boa. Aceitar é mudança, é transformação. Isso é igreja. Isso torna-nos como igreja de verdade, irmãos.